mais uma vez, eu me coloco diante do seu computador, no nosso blog Articulando a Legalidade, e hoje para falar mais um pouquinho sobre o direito do consumidor na série Direito do Consumidor em Minutos. E nós vamos falar hoje sobre dois assuntos dentro de cobrança de dívidas. Nós vamos falar sobre a cobrança de dívidas e sobre o banco de dados, os bancos de restrição ao crédito. Vamos lá. Na cobrança de dívidas, o consumidor o consumidor inadimplente, não pode ser aí exposto a ridículo e nem ser constrangido ou ameaçado, porque isso é uma atitude abusiva, uma atitude indevida do fornecedor aí de produto ou serviço. Então a cobrança de débitos é um exercício regular de direito, sim, de uma pessoa que necessita receber. Só que ele deve ser feito de maneira comedida, de maneira que não exponha o consumidor a ridículo e ele nem seja constrangido ou ameaçado. Fora do horário comercial, por exemplo, a cobrança ela se torna aí abusiva, indevida. Ela se torna aí vexatória. O consumidor ele se torna constrangido na cobrança fora do horário comercial. Ou se essa dívida é difundida publicamente, aí o consumidor ele é exposto a ridículo. E na segunda parte do artigo 42, lá no parágrafo único, fala que o consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição de indébito. A repetição do indevido, ou seja, ele tem direito a ser restituído pelo valor que ele pagou, só que de forma dobrada. Se ele devia 50 e foi cobrado no valor de R$100, indevidamente ele pagou esses R$100, ele tem direito de ir a juízo e pedir a restituição daqueles R$50 que ele pagou de forma dobrada, que ele pagou, e ainda querer o valor dobrado, ou seja, R$100. Ele devia 50, pagou 100, só que ele vai cobrar R$100, porque ele pagou R$50 a mais de uma dívida que ele só devia 50. O que nós vamos analisar agora seria o banco de dados e os cadastros de consumidores, previsto lá no artigo 43 do Código de Proteção e Defesa do Consumidor. No artigo 43 vai falar assim que o consumidor ele terá acesso às informações existentes em cadastros, fichas, registros e dados pessoais e de consumo arquivados sobre ele, bem como sobre as suas respectivas fontes. E depois fala no parágrafo 1º que os cadastros e dados de consumidores devem ser objetivos, claros, verdadeiros, em linguagem de fácil compreensão, não podendo conter informações negativas referentes a período superior a 5 anos. O que significa dizer que o consumidor ele não pode ter o seu CPF, o seu nome, restrito, seja no SPC ou Serasa, por mais de 5 anos. E se esse prazo extrapolar, o consumidor ele tem direito a ingressar com remédio constitucional previsto lá no artigo 5º da nossa Carta Magna, que é o habeas data, para corrigir inexatidões e informações errôneas sobre dados dele, certo? Então, o consumidor ele terá esse direito caso esse prazo ultrapasse a 5 anos. Tá certo? E outra coisa que nós temos que ficar atentos é o seguinte: no parágrafo 3º diz que o consumidor, sempre que encontrar inexatidão nos seus dados e cadastros, poderá exigir o quê? A sua imediata correção. No prazo de 5 dias úteis, o responsável por essa informação
terá que alterar o cadastro do consumidor aí em 5 dias úteis. Então, a partir do momento, por exemplo, que uma dívida foi paga, o consumidor pagou a dívida, em 5 dias úteis, o seu nome tem que estar tirado do Serviço de Proteção ao Crédito ou do Serasa, para que ele possa aí ter, né, o seu crédito novamente aí limpo na praça e ele possa comprar a crédito, fazer financiamento. É isso. A finalidade da norma jurídica aí do artigo 43 do Código de Proteção e Defesa do Consumidor é exatamente isso. Que nós temos que saber que o nome do consumidor tem que ficar no prazo máximo de 5 anos. Se extrapolar, ele pode entrar com habeas data. E para que corrija a informação, o responsável pelo cadastro tem que alterar aí a informação em 5 dias úteis, tá certo? Então é isso que tínhamos que falar. Até o nosso próximo encontro, onde estaremos ainda falando sobre direito do consumidor. Um grande abraço e fiquem com Deus.